Olá, meus queridos jovens e minhas queridas jovas, que são o futuro desta nação gigantesca chamada Brasil. Confesso que tem uns jovens assim que olham para ele e fico preocupado, né, com o futuro do Brasil, mas nessa turma, graças a Deus, não acontece, tá? Todo mundo é o futuro da nação brasileira. Olha que responsabilidade, né? Vamos começar assunto novo, pronomes, tá? Mais uma vez neste formato de videoaulas. Eu aqui, vocês aí, né? Pelo que eu tô vendo, vai durar ainda um bom tempo esse nosso encontro virtual. Espero que não, tá? Espero estar enganado, com fé em Deus, mas no momento é o que parece, tá? Então, pronomes aqui. Olha só. O que é pronome, pessoal? Pronome é uma palavra que ela substitui ou acompanha substantivo. O que é o substantivo? Um nome. Então, olha, pronome, né? Pronome acompanha ou substitui um nome, ou seja, um substantivo, tá? Então, olha só o exemplo. Meu primo chegou de viagem ontem. Depois de vê-lo, fomos embora. Então, primo é o nome, tá? É o substantivo. O que está acompanhando ele? Ó, meu, tá? Meu primo, certo? E vê-lo. Esse vê-lo é quem? O lo. Está se referindo a primo, né? Porque eu não posso repetir, tá? Meu primo chegou de viagem ontem. Depois de ver meu primo, fomos embora. Ficaria feio, tá? Se você repetir primo duas vezes, tá? Para isso que existem os pronomes, para evitar as repetições dentro do texto, ok? Então, meu primo. Este aqui, como está ao lado do nome, né, ao lado do substantivo, ele está acompanhando. E aqui, né, ele já está lá na frente, mas ele se refere a primo. Ou seja, em vez de eu dizer depois de ver meu primo, eu coloquei depois de vê-lo. Então o pronome lo substitui bem aqui o primo, tá? É isso que o pronome faz. Eles podem ser classificados da seguinte maneira. Eu tenho pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome relativo e o pronome interrogativo. Era para eu ter botado 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas eu vacilei, né? Tem dia que eu vacilo mesmo, então tá aí, ó. Pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Hoje vamos ver os pessoais, tá? Não vamos ver todos esses aí não, ok? Pronomes pessoais, pessoal, eles se dividem em dois grupos aqui, ó. Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. O pronome pessoal é aquele que vai indicar as pessoas do discurso. Quem são? Primeira e segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, tá? Então ele vai indicar essas pessoas aqui. Por isso que ele é chamado de pronome pessoal, porque ele indica quem fala, indica de quem se fala. Ok? Então, ó, os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que a gente já conhece. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Pronomes pessoais do caso reto. E os pronomes pessoais do caso oblíquo são primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, se, si, consigo, o, a, lhe. Primeira do plural, nos, conosco. Segunda do plural, vos, convosco. Terceira do plural, se, si, consigo, os, as, lhes. Tá? Vocês devem ter percebido que aqui no grupo dos pronomes oblíquos, eu sublinhei alguns, certo? Enquanto outros não. Por quê? Porque os pronomes oblíquos, eles se subdividem em duas categorias. Nós temos os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Vou explicar a diferença entre eles lá na frente para não ficar muita informação num slide só. Então, estes aqui que estão sublinhados são os átonos, certo? E os que não estão sublinhados são os tônicos, tá? E por que os pronomes pessoais se dividem em retos e oblíquos? Porque cada um tem uma função diferente dentro de uma frase. O pronome pessoal, no caso reto, ele vai exercer a função de sujeito. Se você disser para mim que não sabe o que é sujeito, depois da gente ter ficado pelo menos 2 meses, ano passado, estudando as vozes verbais, que é o sujeito pratica ou recebe a ação, se você disser para mim que não sabe mais o que é sujeito, a coisa tá feia pra você, meu amigo. Eu tô falando a verdade, eu tô sendo sincero, tá?
Então, olha só. O pronome pessoal, no caso reto, dentro da frase ele vai ser o sujeito. E o pronome pessoal oblíquo, dentro da frase, ele vai ser o complemento do verbo, tá? Por isso que eles são divididos. Cada um exerce uma função diferente. Reto é sujeito, oblíquo é complemento do verbo. Olha aqui, ó. Eles ofertaram flores para mim, ok? Quem é o sujeito aqui dessa oração? Eles, né? Eles ofertaram flores para mim. Então, eles é um pronome da onde? No caso, reto, tá? Está exercendo a função de sujeito, ok? Agora, vamos tapar aqui, ó. Pronto. Se eu dissesse assim, eles ofertaram, vocês iriam perguntar o quê, né? Porque quem oferta alguma coisa para alguém. Então, o verbo aqui, apenas eles ofertaram, está incompleto, né? Ele precisa de um complemento, ele precisa de alguma coisa que complete a frase, porque só aqui a frase está incompleta. Eles ofertaram o quê? Flores, certo? Beleza. Para quem? Quem oferta alguma coisa para alguém. O verbo continua incompleto. Flores para mim. Então, o mim completa o sentido aqui do verbo, tá? Porque as flores foram ofertadas para mim. Ok? Então, tá aqui, ó, sujeito e objeto, tá? Pronome reto, aqui, ó, eles, né? Tá bem aqui, né? Aqui, ó, certo? E o mim tá bem aqui, ok? Vamos lá, os pronomes oblíquos, né? Átonos ou tônicos, tá? Já vimos no slide anterior que os oblíquos são aqueles que exercem a função de complemento verbal, tá? E eles se dividem em átonos ou tônicos. São chamados átonos os pronomes que não são precedidos de preposição. Mais uma vez, se você disser para mim, professor, não sei o que é preposição, eu não sei como é que eu vou acreditar no futuro do Brasil, porque nosso assunto anterior, tá? Semana passada, ainda estávamos vendo isso aqui, foi preposição. Então, se você disser, professor, não sei o que é preposição, meu amigo, aí tá ruim, tá? Complicado, ok? Então, os pronomes átonos são aqueles que não são precedidos de preposição, tá? Então, quais são os pronomes átonos? Aqui, ó, esses que estão sublinhados, ok? E os que não estão são os tônicos, tá? Olha só, ele me deu um presente. Outro exemplo, procurei minha caneta, mas não a encontrei em lugar nenhum, certo? Eu tenho alguma preposição antes daqui? Não, né? E nem antes ali do pronome a, ok? Então são os pronomes átonos, eles não são precedidos de preposição. Lembrando, pessoal, não se inicia, pelo amor de Deus, não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Me dê, me diga, me ame, me fale, me ligue, não existe, tá? Não começa frase com pronome oblíquo átono. Como é que é o certo? Ligue-me, diga-me, dê-me, ame-me, fale-me, presenteie-me, ok? Não diga me dê, me fale, sabe? Não se inicia frase com me, tá bom? Não se inicia, tá? Ele só aparece no meio da frase, ó. Ele me deu um presente, tá bom? Procurei minha caneta, mas não a encontrei em lugar nenhum. E são chamados tônicos os pronomes que são obrigatoriamente precedidos de preposição, tá? Então o átono não tem preposição antes dele, ó, não. E o tônico obrigatoriamente tem que ter preposição. Comprei um relógio para mim. Olha aqui, o mim é um pronome tônico. O que é o para? É uma preposição, tá? Então, obrigatoriamente, antes dele tem que ter preposição. João gosta de ti, né? O que é o de? Preposição. E o que é o ti? Pronome oblíquo tônico, tá? Então, relembrando, resumindo, átono não tem preposição. Tônico tem preposição, obrigatoriamente, tá certo? Bora passar para frente. Colocação pronominal, olha só, pessoal. O que é a colocação pronominal? É a posição do pronome dentro da frase, ou seja, se ele está antes do verbo, se ele está depois do verbo ou se ele está no meio do verbo. Como assim, professor? Pronome no meio do verbo? Sim, é possível você quebrar o verbo e colocar o pronome no meio dele. Vamos ver, olha só. Então, os três tipos de colocação pronominal são ênclise,
próclise e mesóclise. Esta última não é muito usual, a não ser pelo Michel Temer. O presidente Temer é um cara que ele adora usar mesóclise. Então, olha só, a ênclise é o pronome depois do verbo, tá? Exemplo, ofereceram-me bolo, né? Então tá aqui o verbo, ó, verbo, tá? E depois dele eu tenho o quê? O pronome. Então isso é a ênclise, tá? É assim que vocês devem começar a frase, tá? Vocês devem começar a frase sempre com a ênclise. Me ofereceram bolo, tá errado. Ofereceram-me bolo, tá correto, tá? Olha só, o verbo, primeiro o verbo, depois o pronome, ênclise. Quando o pronome aparece antes do verbo, eu vou chamar de próclise. Olha só, tá aqui o verbo, né? Não me ofereceram bolo, tá aqui o verbo ofereceram. Correto? Sim ou não? O que tem antes dele? O me. O que é o me? É um pronome, né? Então eu tenho primeiro o pronome, depois o verbo. Isso é chamado de próclise, tá? Ênclise depois, próclise antes. E a mesóclise é quando o pronome está no meio do verbo, tá? Ela só pode ser usada no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Olha só, tá aqui o verbo, tá? Aqui, oferecer-nos-ão bolo. Professor, que coisa feia. Oferecer-nos-ão, sim, oferecer-nos-ão é uma mesóclise, tá? O que é que ele está dizendo aqui, ó? Que nos oferecerão bolo. Só que eu não posso começar com nos, né? Nos oferecerão bolo, tá? Porque eu não começo frase com pronome oblíquo, ok? Oferecer-nos-ão. Por isso que eu pego o verbo que é oferecerão, tá? Quebro ele no meio e coloco o pronome aqui, ó. Oferecer-nos-ão bolo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que vão oferecer bolo para nós, tá? Por exemplo, sobre a nova música de Frank Aguiar, baixá-la-ei amanhã. Tá? Baixá-la, o lá é o pronome, está no meio do verbo. Baixá-la-ei amanhã, ok? Mas não se preocupem a mesóclise, porque ela não é muito usada na língua portuguesa. Como eu falei, ela só é usada pelo Michel Temer e na literatura, tá? Só esses dois casos que você vai encontrar. Se você for um fã do Temer e assistir os vídeos dele no YouTube, você vai ver. O Brasil tornar-se-á uma grande potência. Os deputados, não sei o que lá, tornar-se-ão exemplos, não sei o que. Ele usa muito isso, tá? Mas se você não é fã do Temer, não precisa estudar mesóclise, ok? Vamos ficar só na ênclise e na próclise aqui, tá certo? E os pronomes de tratamento é um subgrupo de pronomes, certo? Que ele está dentro dos pronomes pessoais. Pronomes de tratamento são aqueles que você vai usar para se dirigir a certas pessoas, tá bom? São modos mais formais de você tratar alguém. E alguns deles têm abreviações, ó, alguns, tá? Então, o você é um tipo de pronome de tratamento, né? Você vai usar um tratamento mais informal, com familiares, amigos, namorado, tá? É o você, tá? Pessoas mais velhas, certo? Vossa Senhoria, a abreviação, você não tem abreviação, Vossa Senhoria, a abreviação é essa aqui, tá? Você vai usar com pessoas de grande prestígio, né? Ou em documentos oficiais. Por exemplo, você vai fazer um ofício para gravar um vídeo para aula de história lá no Sesc Cacheral, né? Esse seu ofício vai ser encaminhado à gerente, então você vai ter que chamá-la de Vossa Senhoria, né? Solicito a Vossa Senhoria, né, a cessão do espaço para a realização disso, aquilo, tá? Vossa Senhoria. Vossa Excelência, você vai usar com altas autoridades, né? O presidente da República, juízes, senadores, né? Deputados, embora eles não mereçam, né? Os políticos não mereçam, tá? Na minha opinião, mas você vai tratá-los como Vossa Excelência, tá? Ou Vossa Excelência. Cadê a propina? Ok? Vossa Alteza com os príncipes e os duques. E Vossa Majestade com os reis e as rainhas. Então, se você viajar para o Canadá, por exemplo, né? O Canadá é uma monarquia. Quem é a rainha do Canadá? É a rainha Elizabeth II. Então, você não vai chegar, você não vai viajar para o Canadá para dizer assim, e aí, rainha, né?
Você não vai sair do Brasil para ir lá para o Canadá e dizer, e aí, rainha? Ou se você for para a Inglaterra, é a Rainha Elizabeth, na Inglaterra, né? Elizabeth II no Canadá, Rainha Elizabeth na Inglaterra. Você não vai sair do Brasil para ir para a Inglaterra chamar a rainha de tu. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Você não vai sair do Brasil para chamar a rainha de tu. Então a rainha é o quê? Vossa Majestade. Tá? E Vossa Alteza é o príncipe, né? O príncipe Williams. Casou aí, né? Filho da rainha da Inglaterra. Você não vai sair do Brasil para chamar o príncipe de tu lá. Você vai no mínimo ser preso. Então você vai chamá-lo de Vossa Alteza. E a rainha de Vossa Majestade. Né? E se for o imperador, você vai chamá-lo de Vossa Majestade Imperial, tá bom? Relembrando, reis e rainhas, Vossa Majestade. Imperadores, Vossa Majestade Imperial. E príncipes e duques, Vossa Alteza, certo? Agora, se você for encontrar o bispo, se você for católico e você for falar o bispo, você não vai chamar o bispo de tu. Bispo, tu me dá uma benção aí? Não, é o quê? Vossa Reverendíssima. Estão ouvindo esse barulho? É o carro do lixo passando. Acho que ele quer me levar. Já vou! Pera aí. Carro do lixo. Tá? Vossa Magnificência é o reitor da universidade. Então vocês aqui do 7º ano, né, todo mundo inteligente, todo mundo sabido, daqui a uns anos, né, se continuarem no Assis Brasil, vão entrar na universidade e vão fazer um curso de prestígio. Então, quando você encontrar o reitor da universidade que você vai estudar, você vai se dirigir a ele como Vossa Magnificência, né? Porque o cara é magnífico, ok? Vossa Eminência, Cardeais, é um cargo também na Igreja Católica, Vossa Santidade é o Papa e Vossa Onipotência é Deus, tá? Vossa Onipotência não tem abreviação, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, foi uma aula rápida sobre pronomes, espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado. Respondam o exercício que eu mandei no grupo. Até a próxima aula e tchau!